Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então, o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde? Com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que fala... Bom, o nome. Não, candidato, é por isso que o senhor está querendo dizer... Que o senhor conhece não bem, tá que é off, né? Eu nunca passou na minha cabeça. O senhor vai me ensinar a fazer jornalismo. Não, eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando aqui com o maior... como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente pode se entrar na pergunta de agora, né? Exatamente. Eu já acabei de responder. Você usou a economia da atenção. Não, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade, isso que então, o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Boa noite, candidato. Estou vendo o senhor falar sobre a economia da atenção e queria tocar num assunto que a sua entrevista para o Flow Podcast, o senhor disse... vou abrir aspas, tá? No processo eleitoral, me perdoe, você tem que ser um idiota. Infelizmente, a nossa mentalidade gosta disso. E por ser um povo que gosta disso, eu preciso produzir isso. Preciso ter um comportamento que chame atenção. No debate de ontem, o senhor foi questionado sobre essa fala, mas o senhor chamou o jornalista de militante e não respondeu. Eu entendi que o senhor quis dizer que o senhor finge ser uma coisa que o senhor não é para conquistar voto. Economia da atenção. Mas eu te pergunto, não é exatamente isso que os políticos tradicionais do sistema, que o senhor diz que o senhor é contra, fazem? Não é assim que eles fazem? Malu, você fez a mesma coisa numa reportagem que você não fez pergunta nenhuma para mim no O Globo e falou que eu quero criar um partido com o Bolsonaro. Isso nunca passou na minha cabeça. Eu perguntei para o senhor. Não perguntou. Acho que se você puder mostrar a mensagem... Está aqui. Pode olhar. Eu nunca... Tá aqui. Pode olhar. O senhor negou, eu tinha minhas fontes. E aí você fez isso por quê? Porque você quis chamar a atenção. O que é a economia da atenção? Eu respondo e abro a oportunidade para você. Mas o senhor vai responder minha pergunta, né? Eu já estou respondendo. O fato de você não gostar da minha resposta não significa que eu não estou respondendo. Para o Josias, eu também respondi. Eu falei que vocês fazem esse jogo, chama clickbait na internet. Joga uma headline, destrói a pessoa e depois vê o que vai dar. Eu não vou chamar de fake news, porque eu não gosto desse termo. É uma completa mentira o que você fez em relação a mim. Eu não estou armado aqui, não estou querendo problema com você, nem animosidade. Mas olha, quando você fala que eu estou fazendo isso, você também praticou isso, para ter seus cliques lá no Globo. Porque eu nunca falei isso para você. Eu nunca passou na minha cabeça. Você vai me ensinar a fazer jornalismo? Não, eu vou te responder naquilo que você está perguntando. Eu não tenho intenção de ser jornalista, eu sou prefeito de São Paulo, próximo prefeito. E eu quero mostrar para as pessoas que fica entalado aqui. Eu não me importo o que você publica e quero que você tenha liberdade de fazer isso. A sua versão foi registrada na reportagem. E eu estou te falando, eu quero que você prova, porque nunca passou. Você usou a expressão, o Pablo está imaginando criar um partido, e você escreveu partido de coach, eu nem sou coach. Ah, não? Não. Entendi. Olha para você ver, não sou coach, você falou que eu queria criar isso. Eu não quis criar isso. Isso é uma invenção da sua cabeça. E estou falando aqui com o maior... como funciona o jornalismo. Não, você pode fazer. Eu acho que a gente pode se entrar na pergunta de agora, né? Exatamente. Eu já acabei de responder. Você usou a economia da atenção. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se o senhor não acha que isso é uma coisa de político tradicional, que finge que é uma coisa para poder conquistar voto. É verdade. Isso que então, o senhor acha que o eleitor é idiota ou não? Deixar ele responder. Claro que não, hein? Ué, foi o que o senhor falou. Não, se bem que É para acreditar em quem, então? Se bem que você trouxe uma situação assim. Quem votou no Lula deve ser idiota, só pode. Porque tudo que foi feito, o roubo daquele, mais de 1 trilhão, mais de 10 processos, 9 anos de condenação, 3 instâncias, 580 dias de cadeia. Ele agora, com 2 anos, não vejo ninguém falando do rombo de 1 trilhão fiscal. Colocou 10 novos impostos. Ela só pode ser um idiota para votar na pessoa de novo. E para votar no senhor, não? Não sei, a pessoa vai ter que testar. Ela vai ter que colocar alguém diferente, alguém que é gestor, alguém que é social, que é o que eu provo. Eu faço com o meu dinheiro, não faço com o dinheiro público. O ciúme das pessoas comigo e estão tentando me parar é porque eu já faço com o meu próprio dinheiro. E eu estou de saco cheio, eu quero ajudar. Essa é uma questão minha. Eu quero continuar em paz a entrevista, mas o que você fez, eu quero deixar registrado. O que você fez foi algo que eu nunca imaginei, nunca te falei e ninguém nunca falou isso por mim e está desautorizado. Eu nunca pensei em fazer isso. Nem sou coach, nem criar partido de coach, muito menos com o Jair Bolsonaro. Eu não pensei isso. Você aproveitou da economia da atenção, que meu nome está hypado. Candidato, o senhor é coach, eu sou jornalista. Eu não sou coach, eu acabei de falar. Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu cobria o Mensalão. Quem? Quando o senhor foi preso a primeira vez em 2005, eu estava cobrindo o Mensalão. Então, o senhor não vai me ensinar a fazer jornalismo. Eu não estou te ensinando, você só objetivo. Gente, vamos fazer assim, vamos rodar. Eu apurei. Apurou aonde?
com as pessoas que Quais? Fala o nome. Que fala, bom, o nome. Senhor candidato, por isso existe que o o senhor tá Instituto querendo no jornalismo dizer, que o senhor conhece o senhor não bem, tá que é off, entendendo. né? Não, mas tudo bem, acho que a entrevista não é sobre isso. O senhor é um ótimo coach e eu faço meu papel como jornalista. Qual é a insistência sua em falar que eu sou coach? Tá bom, eu já vamos rodar. falei que Vamos lá. Amanda, por favor. Economia da atenção. Amanda. Boa noite, candidato. É ex-coach, né? Autodenominado ex-coach, tá certo. É igual o Lula, ex-ladrão. Vocês têm que falar dele. Se eu sou ex-coach, vocês têm que falar que o Lula é ex-ladrão. Mas o senhor que é o candidato do entrevistado aqui hoje, né? Então vamos lá. Sobre os cortes, queria voltar um pouquinho nisso. O senhor comentou que nunca pagou durante a campanha, certo? Na campanha? Tudo bem, só que os dois administradores da página do Discord, Cortes do Marçal, trabalham para sua empresa, a PLX. Jefferson Zantucci e Gabriel Galhardo. Queria que se o senhor pudesse comentar quanto que o senhor gastou até hoje por esses cortes, mesmo que seja de forma indireta. Não faço nem ideia quanto gastou. Foi um dinheiro razoável. Quanto? É assim, não faço ideia, você imagina. Tem semanas que eu aprovo 35 milhões de reais de saída de pagamento. Eu vou lá olhar quanto que gasta com isso. Tem um universo empresarial de dezenas de empresas. Você me pedir isso, eu tenho que ligar para o contador para pegar e não tem problema nenhum em mostrar isso. Eu sou o número 1 de lançamento na América Latina e tenho maior facilidade de ensinar, inclusive ensino. Só para você ter uma ideia, se o juiz pediu, qualquer pessoa, isso eu posso pedir o levantamento com a tabela dinâmica lá financeira, alguém me passa, está tudo certo. Eu não faço ideia quanto que gasta com isso. Só para deixar claro, 35 milhões, né, que você comentou assim mais ou menos, para os cortes, para o campeonato de cortes. Não, senhora, das empresas. Tá, Eu falei que eu aprovo das empresas. Você imagina alguém que olha, saídas em dezenas de milhões, eu vou saber quanto que gastou com corte. Isso é um negócio desse tamanhozinho dentro das companhias. Que é quanto, mais ou menos? Não faço nem ideia, eu já te respondi. Porque assim, se é uma empresa sua, eles trabalham para o senhor que pagou, né? Mas não é período eleitoral, eu não paguei, é isso que eu estou te falando. Deixa eu só fazer Antes do período aqui, eleitoral, eu vou continuar, eu já falei, tenho orgulho de ensinar isso. Eu já cansei de fazer isso, não tem problema nenhum. Dentro da pré-campanha e na campanha não houve. Candidato, a esse respeito, a Agência aos Fatos pegou o regulamento do campeonato nessa disputa que eu mencionei, realizada entre os dias 24 de junho e 7 de julho, na comunidade Cortes do Marçal, está dito, entre aspas, o regulamento da competição exige a publicação da hashtag aí o jogo da velha, prefeito Marcal, e prevê pagamentos entre 50 e 5 mil, dependendo do número de visualizações ou volume de postagens. Não era feito pelo senhor, é isso? Acha o pagamento. O pagamento que tem lá vinculado no derrubar da conta é de antes disso. Eu estou tudo bem com isso. Não tem que eu pedir para parar, porque eu sei que isso ia dar problema. Tá tudo certo. Pedro. Candidato, boa noite. Boa noite, Pedro. Candidato, tentar falar sobre propostas. Olhando para o seu plano de governo, olhando principalmente para a questão do lixo. Você diz que no seu plano de governo, São Paulo se destacará, abre aspas para você, por uma gestão eficiente dos resíduos naturais e pela transformação do lixo em riqueza e de uma, abre aspas de novo, reutilização e reciclagem de recursos para gerar riqueza e renda. Essas são as partes que você coloca no seu plano de governo para descrever o que pretende fazer com relação ao lixo. Tudo algo que parece muito vago, candidato. A gente já está se aproximando das eleições, né? Eu também fui fazer uma escuta no bairro da Brasilândia, que ocupa uma das piores posições no mapa das desigualdades, e as pessoas reclamaram muito sobre a questão do lixo. Eu queria saber qual que é a sua proposta para a questão do lixo, sobretudo nas periferias, e também com relação ao seu orçamento para isso. Porque no seu plano de governo as coisas ficam, minha sensação, candidato, ficam muito vagas. E tem pouca coisa colocando, por exemplo, quanto que vai ser investido aqui e ali. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco a sua proposta. Do jeito que você leu aí, eu falei que a gente vai transformar o lixo em riqueza. Isso. Então, o dinheiro já vem do próprio lixo. A gente quer transformar, você vai olhar na mobilidade, transformar a frota, isso vai levar mais de uma década, né? Que isso tem a ver com contratos e tem que seguir o Pacta Sunt Servanda, que do latim significa os acordos devem ser cumpridos com as empresas que já estão aí. A gente quer transformar a frota inteira em ônibus de hidrogênio. E a gente consegue transformar o lixo em hidrogênio. Para isso, a Prefeitura vai pedir a ajuda do Congresso Nacional, porque tem alguma coisa vinculada com legislação federal. Só que o próprio dinheiro do lixo já está no lixo. Agora, a gente precisa de levar a sério esse assunto, porque as pessoas elas não foram educadas em relação ao lixo. Não tem isso na formação básica, e nós vamos colocar isso. Eu preciso de tanto de problema, eu preciso do Congresso Nacional, preciso de ensinar isso na escola. Te contar uma crise que eu tive nos Estados Unidos, é de errar o lixo porque a gente não tem educação aqui.
E aí você erra a sacola, o caminhão de lixo não pega. Eu estou numa casa em Orlando e eu falei, caramba, por que aqui em Orlando, ou melhor lá, as pessoas respeitam o pare, aqui as pessoas não respeitam, por que lá separa o lixo direitinho? Por quê? Porque tem que investir isso na educação, primeira coisa. Você anda numa cidade suja do jeito que está hoje, a gente claramente não ensinou nosso povo em relação a isso. Então, você olha... Desculpa, candidato. Você olha a situação do lixo, quando tem um interesse de grandes companhias que estão aí 20, 30 anos na cidade, eles não têm interesse em mudar nada e fazer nada de novo, nada disruptivo em relação ao lixo. Por quê? Porque contratos que precisam ser revisados e a gente precisa ter coragem de tratar disso. Senão a gente não vai conseguir. Agora você imagina eu transmitir a energia do lixo para mover os ônibus. Então não vai ter orçamento a mais no que diz respeito. O orçamento vai vir... Só de tirar a companheirada já vai sobrar dinheiro. Porque, assim, a falsa vinculação da máquina, para você que vai votar no 28, no dia 6, como punição para esse consórcio comunista do Brasil que está instaurado aqui em São Paulo, você tem que saber que tirar esse grupo político que está aí, com mais de 12 partidos políticos, com toda a prefeitura loteada, já vai dar economia. A gente revisar todos os contratos da prefeitura, teremos mais economia. Trazer emendas de deputados, para você ter uma noção, são 70 deputados federais que tem no estado de São Paulo. Uma forma de gerar receita, se aumentar R$1 de imposto nas suas costas, é ir atrás de alguns deputados e trazer recursos para dentro da cidade. A maioria dos deputados federais levam para os interiores de São Paulo. Por quê? Eles trocam o dinheiro dessas emendas. Tem deputados que votam com o governo que pode chegar a ter 500 milhões, salvo engano, de 350 a 500 milhões de reais de emenda ao longo de 4 anos. Eu sei como gerar receita, dando louvor para esses caras, colocando eles lá ali na Zona Norte que você falou de Brasilândia e falar, ó, essa área aqui eu quero investimento seu e vou te dar glória, porque o poder precisa distribuir glória, a glória. O que é glória e louvor, candidato, a glória em termos de um deputado de falar assim, ó, o prefeito reconhece que o recurso veio para cá. É o que o vereador faz e pôr aquela faixa, ao invés de você pôr a faixa, alguém ter a capacidade de reconhecer que o recurso veio pela pessoa. Igual, por exemplo, o Nelson Williams está aqui, ó, o maior advogado do Brasil. Eu convidei ele está em uma causa minha, é dar glória para alguém que é um dos mais poderosos causídicos. E obrigado por você ter aceito meu convite de estar aqui, Nelson. Então a gente ainda não tem orçamento, né, para o lixo? Não, nós temos. Para as pessoas que estão nos assistindo, você que vai votar no dia 6, você tem que entender o seguinte: burocracia, companheirada, corrupção, ineficiência, falta de virtualização na Prefeitura de São Paulo tem comido o dinheiro público. A gente precisa cumprir um primeiro ano que tem que praticamente carregar as decisões da legislatura anterior, que é a Câmara dos Vereadores, e todas as decisões que o prefeito anterior, que no caso o Ricardo Nunes, tomou. A gente, nesse primeiro ano, não vai ter esse tanto de coisa que a gente imagina, mas a gente organiza a casa com uma coisa, austeridade. Todo governo de direita, todo governo conservador, ele é austero. O que ele tem que fazer? Ele tem que enxugar a máquina e dar prioridade para aquilo que faz mais sentido. Eu vou te falar o que faz mais sentido. Zerar essa fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. Vamos fazer o seguinte, candidato, a gente fala dos outros assuntos nas próximas perguntas, porque ele perguntou de lixo, acho que o senhor já respondeu.